Salve Maria! Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gustavo e aqui no canal nós estamos fazendo uma série sobre a Santa Missa parte por parte, onde nós explicamos cada aspecto e cada símbolo, cada rito que compõe a nossa liturgia. E hoje nós vamos falar sobre a profissão de fé e a oração da Assembleia. Mas antes, eu já te convido a deixar o seu like nesse vídeo, a se inscrever nesse canal caso ainda não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, ok? No último vídeo, nós terminamos a liturgia da palavra, que é a primeira parte da Santa Missa, por assim dizer. Mas antes de entrarmos propriamente dito na segunda parte da missa, que é a liturgia eucarística, nós passamos aqui por duas espécies de apêndices, digamos assim, anexos, né? Que não fazem parte necessariamente nem da primeira e nem da segunda. E elas têm justamente essa função de unir, né? Tanto a liturgia da palavra como a liturgia eucarística, que é justamente a profissão de fé, ou o credo, né? Ou o símbolo de fé, e a oração dos fiéis. A profissão de fé recebe também o nome de símbolo de fé justamente por uma antiga tradição romana. O general romano, na época daquelas grandes guerras das conquistas, né, do Império Romano, quando ele ia para a guerra, ele levava um objeto que se chamava símbolum, que geralmente era um pedaço de uma joia, né, de um anel, de um medalhão ou algo do tipo, partido ao meio. Ele levava apenas um pedaço e o outro pedaço ficava com o imperador romano. Ou seja, quando o imperador queria se comunicar diretamente com o seu general, né, e para fazer isso ele se dispunha de mensageiros, né, que viajavam até o campo de batalha para levar essa mensagem, para não correr o risco que aquele general recebesse uma mensagem errada de alguém se passando pelo imperador ou mensageiro do imperador, ele levava esse pedaço, esse símbolo, e o imperador, por sua vez, ficava com outro pedaço. Assim, o mensageiro, quando ia até o campo de batalha, ele levava esse pedaço da joia, do anel, do medalhão, até o general. Então, se esses dois pedaços se encaixassem perfeitamente, significava que aquele mensageiro vinha da parte do imperador. E aí o general poderia ouvir as ordens, que poderia ser encerrar a guerra, ou recuar, avançar, aguarde que está chegando reforço, enfim. Então, o símbolo tinha justamente essa função de unir, né? O imperador que estava lá em Roma com o seu general que estava no campo de batalha a milhares de quilômetros de distância. Então, graças àquele símbolo, eles estavam unidos, existia uma união entre eles. E os primeiros cristãos, justamente nessa época do Império Romano, quando ainda eram perseguidos pelo Império Romano, eles adotaram uma tática semelhante, né? Só que ao invés de utilizar um objeto ou algo do tipo, eles se utilizaram do credo, da nossa profissão de fé, porque até então apenas os iniciados, ou seja, os batizados católicos, tinham conhecimento das palavras do creio, né, do credo, e poderiam mencioná-las perfeitamente. Então, quando um viajante chegava na cidade e gostaria de participar da celebração eucarística ali, primeiramente o bispo, né, ele deveria se apresentar ao bispo e ali ele dizer a profissão de fé. O bispo começava a falar as palavras e ele tinha que completar. Se ele não soubesse completar, significava que ele não era um católico de verdade, um cristão verdadeiro. Ele poderia ser um espião do imperador tentando se infiltrar no meio dos cristãos. E aí ele não poderia participar da Eucaristia. Então nós podemos ver que o credo, a profissão de fé, desde o início do cristianismo, mais do que uma oração, ela é uma identidade de todo cristão. O cristão iniciado, o cristão que conhece a sua fé, ele sabe aquela oração e mais do que saber, ele precisa viver aquilo lá. Ele precisa professar aquilo, tanto na sua comunidade como das pessoas que se aproximam dele. Vale lembrar que a profissão de fé ela é obrigatória aos domingos e nas solenidades, né, nas grandes missas festivas. Já durante a semana, ela pode ser omitida, né, por alguma necessidade pastoral ou algo do tipo. Encerrada a profissão de fé, o credo, nós temos início a oração dos fiéis ou oração universal. Ela recebe esse nome justamente porque é uma oração, uma petição, né, um pedido dos fiéis em favor de toda a igreja. Por isso que a oração dos fiéis, a oração universal, ela não pode ser para intenções particulares ou intenções específicas. Ela precisa tratar de uma igreja como um todo, como sendo ela universal. Que aquele pedido que estamos elevando nessa celebração se estenda a toda a igreja.
Por isso, se houver necessidade de rezar por uma intenção específica, por exemplo, às vezes o sacerdote da comunidade que está enfermo e a comunidade quer rezar por esse sacerdote, o ideal é que a oração seja mais ou menos assim: Senhor Deus, olhai para todos os enfermos do mundo, olhai para todos os doentes do mundo, olhai para todos aqueles que padecem de alguma enfermidade e, de maneira especial, olhai pelo vosso filho, o vosso servo, o padre fulano de tal. E pronto, e aí você direciona também a oração a essa pessoa em específico. Porque você não deixou de rezar por todos os enfermos, você não deixou de rezar por uma necessidade da igreja, porque no mundo inteiro há católicos enfermos que precisam da sua oração. E você também rezou por essa intenção específica da comunidade, que hoje é a questão nós demos o exemplo aqui do sacerdote enfermo. Nós precisamos ter esse cuidado com a oração dos fiéis, porque do contrário nós reduzimos ela a simples pedidos materiais, as nossas necessidades básicas, nossas necessidades comunitárias, e esquecemos que a verdadeira intenção da oração dos fiéis, ou oração universal, é a igreja como um todo que se reúne nesse corpo místico que é Cristo, intercedendo como um todo pelas necessidades de toda a igreja. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, mais esse vídeo da série A Santa Missa Parte por Parte, e nos vemos no próximo. Deus abençoe você.